Senhor William de Matos. Pessoal, boa tarde. Que responsabilidade falar depois do Samir, do Fabiano e do Rafael. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente eu queria dizer o seguinte: esse case de sucesso aqui, ele não tem, vamos dizer assim, uma linha de raciocínio que é certo para um e errado para outro. Eu tentei aqui passar o que eu fiz para acontecer o faturamento acima de R$30.000 por mês. E para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta: quem aqui não tem um faturamento mensal acima de R$30.000? Só para eu ter uma noção. Quem não tem? Não, quem não tem não tem vergonha não, pessoal. É só para ter uma noção aqui. A maioria não tem um faturamento acima de R$30.000 por mês. E eu vou dizer o que eu fiz. O meu escritório, ele começou em 2019. Eu trabalhei a minha vida inteira como CLT, que não era escritório de contabilidade. E eu vou dizer o que eu fiz aqui. E eu acho que, na verdade, é possível. Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, mas é possível. Meu nome é William, sou CEO da Contabilidade. Meu escritório é em Madureira, no Rio de Janeiro. Eu tenho um canal no YouTube e tenho começado aí em 2022 a carreira de palestrante também e sou membro da comissão do BPO Financeiro. Agradeço aí a Simone, que me recebeu de braço aberto, e o Rafael também, que foram as duas pessoas que me direcionaram para o BPO Financeiro aqui do CRC. Esse aqui é o nosso tema e eu vou dizer aqui para vocês como que eu fiz. Primeiramente é o seguinte: eu queria passar 4 pilares que eu fiz para a gente conseguir ter o faturamento que a gente tem hoje, né? Que foi a nossa meta de R$30.000. Primeira coisa, a gente teve que fazer a identificação da oportunidade, o planejamento, a estratégia e a meta. Ou seja, primeiro você identifica a oportunidade, o planejamento, você vai verificar como que você vai fazer e o que você quer fazer. A estratégia é o caminho, ou seja, como que você vai atingir aquele objetivo. E por último, você coloca a meta, ou seja, a nossa meta, ela foi em R$30.000, que a gente alcançou com 2 anos de escritório, e foi no meio da pandemia, porque a pandemia ela quebrou muito escritório, mas como a gente já nasceu na nuvem, então a gente recebeu alguns clientes de escritório que quebraram, porque não estavam qualificados e também com as ferramentas possíveis para trabalhar de forma digital. Primeira coisa, alguém sabe fazer uma meta? Então, vou falar. O que tem que ser? A gente fez a meta SMART. O que é? Primeira coisa, tem que ser específica. Você precisa saber o que você precisa alcançar. Ela tem que ser mensurável e alcançável. E ela tem que ser relevante e temporal. Ou seja, aquela meta ali, SMART, é uma sigla mundialmente conhecida, que é onde você vai falar, você vai fazer a meta do seguinte: eu quero alcançar o faturamento de R$30.000 em X tempo, ou seja, daqui a 6 meses. Ou seja, ela é mensurável? É, porque ela é R$30.000. Ela é temporal e relevante? É, porque está em 6 meses, 1 ano, dependendo do tempo que você vai colocar aí como definição. E ela é relevante porque no momento que você alcançar aquela meta, você vai fazer uma nova meta. Então, com isso, você tem a meta SMART. Foram 4 fases do nosso faturamento. No início, eu costumo dizer o seguinte: sobrevivência. O início de qualquer escritório, vamos dizer assim, eu acredito que principalmente os mais antigos, né? O Fabiano, o Samir, todo mundo que tem escritório já há muitos anos, eles passaram por isso aqui, com certeza lá atrás. Então, no início você sobrevive. Não tenta fazer algo diferente da sobrevivência. No segundo momento, pessoas. Vou falar de equipe. No terceiro, processo, onde você organiza. E no quarto, você tem o crescimento, e é onde você começa a ter a escalada. Fase 1, pessoal. Primeira coisa, se você quer ter um faturamento maior, você tem que começar pequeno, mas você tem que pensar grande. Isso aqui é a frase do Fred Luca, fundador do Subway. Então,
Se você está começando hoje, seja de forma autônoma, seja de escritório pequeno, você tem que fazer o que é possível nesse primeiro momento, mas você tem que pensar lá na frente. Então, essa é a fase 1. O que acontece? No primeiro momento, você sobrevive. Você não vive. Você tem o faz tudo, né? Não é assim que acontece? Você está com sono, você está cansado, você não tem gestão financeira, você tem pouco recurso, você não tem dinheiro e você trabalha mais de 12 horas por dia. Vou fazer a pergunta, quem levantou a mão aqui que não tem 30 mil reais por mês, hoje trabalha 12 horas por dia? Mas, então vocês estão no caminho certo. Nas próximas fases, vocês vão ver como organizar isso melhor. Por quê? Muita gente acha que o trabalho, né, depois que a gente consegue alguns clientes, isso é tudo muito fácil, contador, ganha dinheiro. Não vive o que a gente vive, porque um dos negócios mais difíceis, né, inclusive era um dos ditados que eu falava lá atrás, quando eu me formei, eu não vou ser contador de escritório de contabilidade, porque o contador de escritório é o último a receber, né? Então, assim, as pessoas costumam abrir botequim, abrir padaria. Dinheiro, padaria gera muito. Se gera lucro, é outra história. Porém, eu não conheço um dono de padaria que não tem dinheiro. Mas também conheço um dono de padaria que não trabalha de segunda a segunda. Então, são opções. No escritório de contabilidade é a mesma coisa. Você vai trabalhar mais de 12 horas por dia no início. Então, como que você faz vendas na fase 1? Vou até passar para cá, né? Ninguém faz marketing no primeiro momento, né? Porque você não tem dinheiro, você faz tudo sozinho, você faz vendas por indicação. Porém, tem que ter um cuidado aqui. Fazer vendas por indicação não quer dizer ter o pensamento do contador antigo, que só faz venda por indicação porque acha que não existe outro meio. Porque ele acha que a venda por indicação é o que faz sobreviver os escritórios de contabilidade, né? Então, isso aqui é o momento da fase 1, não tem jeito. Você vai fazer venda por indicação mesmo. E você vai usar ferramentas gratuitas e pessoais. Não tente implementar sistemas, implementar processos. No primeiro momento você tem que sobreviver. Você tem que vender para sobreviver. Vende almoço para comprar janta. E assim sucessivamente. Quer ver uma ferramenta aqui muito poderosa, que eu acho que poucas pessoas utilizam? Eu fiz isso ontem, tá? Independente da fase do faturamento que eu estou, eu fiz isso ontem. Se eu perguntar que todo mundo aqui tem aquela ferramenta que é muito poderosa, que é o telefone celular e o seu WhatsApp. Todo mundo aqui, se pegar a agenda, provavelmente vai ter várias pessoas na sua agenda. Alguém já parou para pensar que todo mundo que está na sua agenda ali sabe o que você faz? Eu acredito que vocês vão se perguntar. Todo mundo que vocês conhecem sabe que vocês vendem serviços de contabilidade ou de BPO financeiro? Só que é o seguinte, aonde eu moro, até o mecânico da esquina sabe que eu sou contador, sabe o que eu faço. Então, a primeira pessoa que vem na frente dele para vender qualquer serviço de contabilidade, seja, às vezes até nem serviço de contabilidade, já me pediram já me perguntaram se a gente faz alteração de light, gente. A gente faz, pagando, a gente faz tudo. Você troca a titularidade da light para mim, troca. A gente faz tudo, vendendo e pagando, a gente faz. Então, se vocês não divulgarem para as pessoas que conhecem vocês, dificilmente as indicações vão acontecer, porque na fase 1 você só faz venda por indicação. Então, pega o telefone celular de vocês, pega aquela lista, quem são as pessoas que possivelmente não te indicam, sabe por quê? Não é porque ela não quer, ela não sabe nem o que você faz. E a gente não pode ter vergonha. Então é isso que a gente faz. Quem quiser, depois eu posso mostrar o que eu fiz ontem. Eu fiz uma campanha do Arraiá, da festa junina, de promoção de indicação de clientes da Demate. Mandei no WhatsApp para todos os clientes, mandei para mais de 70 clientes sozinho. Me permite só. Sim, pode falar. Uma das coisas, por exemplo, que uma palestra do Instagram, uma live que eu vi, primeira coisa, muda a tua foto do WhatsApp. Coloca lá que você é contador, ou do teu escritório, alguma coisa. A tua foto, do cachorro, a tua não vai identificar nada. Exatamente. Qual o seu nome? Luiz Gomes. Viu o que ele falou? Se no teu Instagram não está lá que você é contador, que você vende BPO financeiro,
Quem vai saber o que você faz? Como que vão te indicar? Você tem que divulgar, não tem jeito. Então, quem quiser depois, eu posso mostrar aqui rapidinho, no celular, que eu fiz ontem uma propaganda e mandei para mais de 70 clientes pedindo indicação de cliente. Campanha da Arraiá. Não está aqui no slide não, está no celular. Depois eu mostro para vocês. E aí é o seguinte, você tem que medir o seu faturamento. Você tem que fazer todo mês o seguinte, qual é o faturamento de hoje, qual é o faturamento daqui a 6 meses. Você tem que seguir a meta, porque se você não seguir a meta, você não vai saber aonde você está e nem para onde você vai. Porque é o seguinte, o caminho mais curto entre dois pontos é a reta. Então, se você não souber esse caminho que você vai seguir e não souber aonde você está, vai acontecer aquele velho ditado do filme, né? Para onde que eu vou lá no filme? Se você não sabe qual o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, você tem que medir. Esse slide ele vai aparecer 3 vezes, até aparecer o último. Por quê? Porque cada fase do faturamento, você tem que medir o seu faturamento, onde você está. Se você não fizer isso e achar que está tudo muito bem, você não alcança o seu faturamento. E na fase 2 é o seguinte, pessoal. Você trabalha 12 horas por dia, está ralando. Conseguiu um pouquinho de faturamento, não é conseguir conforto não, pessoal. Você tem que começar a pensar no seguinte. Se quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado. Não tem jeito. Isso é um provérbio africano que é muito utilizado. Por quê? Nós temos as mesmas 24 horas. Como que você vai vender, fazer, entregar, atender o cliente, pós-venda, dormir? Você não consegue. Então, nessa fase do faturamento, você tem que ter o seguinte pensamento. Dividir para multiplicar. Não quer dizer que você tem que ter 30 pessoas na sua equipe, não. Pode ser estagiário. Até 2022, a minha equipe era praticamente toda de estagiário. Então você tem que ter aqui, ó, equipe mínima necessária. Se você está começando a trabalhar, por exemplo, sozinho na fase 1, se você quiser passar para a fase 2, você tem que ter alguém para te ajudar. Nem que seja um faz tudo, mas tem que ter alguém. Bota um estagiário, bota o marido, a esposa, o pai, a mãe, filho, bota qualquer pessoa, porque você vai ter que começar a vender mais. E aqui na fase 2, para você ter um faturamento um pouco maior, você já tem que ter uma gestão financeira. Eu não vou nem repetir o que o professor já falou antes, né? Então, assim, não foi nada combinado. Mas, como é o caminho do mesmo propósito, não tem como você não pensar em gestão estratégica. E aqui, ó, detalhe, pessoal. Faz o simples bem feito. É melhor o feito do que o perfeito. Então, se você quiser inventar moda, você não vai conseguir. Porque, no mínimo, você não vai ter recurso. Não vai ter estrutura. Então, faz o simples bem feito. Porque o simples bem feito, o seu cliente reconhece. Então, você vai conseguir escalar. E aí, você vai... Como que você vai começar a vender na fase 2? Vai ter que fazer algum investimento em marketing. Porque se você quiser aumentar o faturamento, você vai ter que começar a pensar como você vai atingir mais pessoas. Porque somente as indicações não vão ser somente o caminho que vai fazer você chegar lá na frente. Então você vai ter que ter mais pessoas alcançadas. Então você pode fazer marketing digital, um pouquinho de internet, vamos dizer assim, né, de investimento na internet. Não precisa gastar rios de dinheiro com Google, Facebook, não. Mas você tem que fazer alguma coisa. Não tem jeito. E aí você começa a fazer vendas por captação ativa. Você já não pode mais tentar ficar somente na indicação, né? O Fabiano falou aí que ele tem 1.200, se eu não me engano, e eles não fazem captação de cliente de forma ativa, ou seja, é sempre indicação. O escritório do Fabiano tem 20 anos, então eles tiveram outro caminho que deu certo. Por isso que eu falei, o caminho que eu fiz foi esse, deu certo para mim, e em algum momento, se você quiser crescer, e você não tem os 20 anos do escritório que ele tem, você vai ter que fazer venda ativa. E aí você vai ter que começar a investir em tecnologia, vai ter que ter algum sistema, vai ter que ter alguma ferramenta de controle. Porque se você ficar ainda na forma desorganizada, você não consegue mais. Por quê? Você vai ter no mínimo aqui uma pessoa para te ajudar. Tem que ser alguém a mais. Você não pode mais estar sozinho. Porque se você não consegue escalar um pouco o seu faturamento. E aí, o que você faz? De novo,
evolução do faturamento. Conseguiu respirar, não acha que está tudo muito bem, não. Se puder, contrata mais uma pessoa. Dividir para multiplicar depois. Qual é o faturamento hoje? Ah, cheguei em 10 mil reais de faturamento por mês. O que eu faço? Muita gente vai viajar, né? Tira férias. E muita gente pensa que 10 mil reais, aí depende da forma que ele quer trabalhar. Então, algumas pessoas querem trabalhar de forma autônoma. Tá certo, se ela quiser trabalhar de forma autônoma em casa de home office, não tem nada de errado nisso. A questão é, aonde está o objetivo dela? Se ela quiser alcançar 30 mil reais de faturamento em determinado momento, ela já não pode mais trabalhar sozinha, porque senão ninguém está na rua vendendo. Ou ela vai trabalhar e entregar, ou ela não vai conseguir escalar. Então, conseguiu, por exemplo, 10 mil reais de faturamento, ou quase isso, você vai ter que vir para a fase 3. Einstein já falava isso. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Porque se você quer um resultado maior, não adianta você querer ficar pensando que tudo vai acontecer fazendo a mesma coisa. Não tem jeito. E aí você vai ter que começar a fazer algo diferente. E fazer algo diferente não é pegar o faturamento que está crescendo e colocar no bolso. É reinvestir. E aí cada um vai verificar a necessidade e o tempo de cada um para poder saber se vai alcançar em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí é o tempo de cada um que vai dizer. Mas se quer crescer, não tem jeito. E aí, o que você faz? Você já tem uma pessoa, ou duas, vamos dizer assim, você tem que começar a ter contratação de líderes de equipe. Por quê? Se você quer organizar processos, porque é o caminho que você vai conseguir mostrar mais valor para o seu cliente, você vai ter que ter as pessoas que vão executar e vão ter que ter as pessoas que vão implementar os processos. Não precisa ser uma equipe gigante, pode ser um processo de cada vez. No mínimo, você tem que ter um sistema que mostre para o cliente, por exemplo, se ele contratar o teu serviço, o que você vai entregar para ele de valor, né? Às vezes, a gente vende o nosso serviço para o sistema, para o cliente, e o cliente fala, qual é o próximo passo? A gente não tem isso organizado. A gente não tem, no mínimo, uma lista de relação de documentos, que quando o cliente chega no nosso escritório, a gente envia para ele, ó, você vai ter que enviar a documentação assim, todo início de mês, ou cada quinzena, depende do volume da documentação. Você tem que ter, no mínimo, de organização para poder chegar mais longe. Padronização das atividades. É muito comum, né? Se a gente tiver mais de uma pessoa na equipe, cada um faz de um jeito, né? O processo está igual. Por exemplo, vou fazer o DAS do Simples Nacional. Um vai preferir fazer pelo sistema, o outro vai preferir fazer entrando direto no portal da Receita Federal. Cada um vai fazer de um jeito. Então você tem que começar a padronizar. Por quê? Quando você começa a padronizar, você ganha velocidade, você ganha organização. E se aquela pessoa que trabalha contigo sair por algum motivo, a outra que vier, você já mostra como tem que ser feito. Porque a padronização é o coração do crescimento do seu escritório. Porque se você não tiver o escritório organizado, você não consegue ter nem autoridade para dizer para o teu cliente que você vai ajudar ele. Porque se o teu escritório não é organizado, como que você vai ajudar ele? Não consegue. Vai ter que ter ferramentas de controle. O que mais tem hoje em dia, é para escritórios de contabilidade e BPO financeiro, são sistemas que controlam tarefas, gestão de tarefas. Muita gente pode usar os gratuitos, por enquanto. Se você não está ainda na fase de maturação do seu faturamento legal, você usa, por exemplo, Trello. Alguém sabe o que é o Trello, o sistema Trello? É gratuito. Você pode organizar ali as ferramentas, o processo, faz por ali, não tem problema nenhum. Você não precisa usar gesta, você não precisa utilizar acessórios. São ferramentas que já são pagas, pode usar tudo gratuito. E você vai começar a automatizar processos. Por quê? Se você começar, por exemplo, ter uma quantidade maior de clientes e continuar fazendo tudo na mão, você não vai ter competitividade. Por quê? Se você tem, por exemplo, 15 clientes, teoricamente, dependendo do nível do ticket médio do seu cliente, você não consegue ter muitas pessoas do seu lado. Então você tem que ter automatização. Então você tem que ter sistema de ferramentas que você vai fazer processos em lote. Você vai ter mais escala, porque se você continuar fazendo um por um, não tem jeito.
E vamos dizer que se você chegou nessa fase, você organizou, o que você vai fazer? Vendas na fase 3. Como que ocorre as vendas na fase 3? Geração de valor para o cliente. Porque se você já tem tudo organizado, o que você pode vender além da contabilidade para o seu cliente? O que você acha? O que você acha que pode vender para o seu cliente? Se você já organizou? Não, qual é? BPO financeiro, gente. Hoje você chega nessa fase BPO financeiro. Você vai gerar valor para o seu cliente, porque no momento que você organizou o seu escritório, você já pode oferecer o BPO financeiro para o seu cliente. E você vai ter mais faturamento, conforme já foi falado anteriormente. Você começa a ter, vamos dizer assim, não é nem um luxo, mas você começa a ter vendas por nicho, porque você começa a direcionar a sua venda, porque você já passou da fase 1, na fase 2, está chegando na fase 3. Então, com isso, você começa a ter vendas qualificadas, porque se você vende a contabilidade, vende o BPO financeiro, para você vender depois um certificado digital, vender uma consultoria, vender coisa, é muito mais prático, porque você vai começar a ter mais qualidade no teu serviço. E aí que mora o perigo nessa fase 3 para fase 4. Porque o que acontece? Você vai medir o seu faturamento. Cheguei, por exemplo, 20 mil reais ali, muita gente acha que está rico, né? Muita gente começa a ter um problema aqui, porque qual é o meu faturamento de hoje e qual será daqui a 6 meses? Ah, eu estou faturando 20 mil, já está bom, é eu e mais um, eu e minha esposa, eu e meu marido. E aí, acontece isso aqui, ó. Crescimento e conforto não coexistem. Quanto maior, pior o combo. Então, se você achar que você está, de repente, com o teu faturamento crescendo e você ficar na zona de conforto, qual é o principal problema que você tem se você está nessa fase de faturamento comparando com a fase 1? Na fase 1, você trabalha sozinho, você não tem ninguém, provavelmente você trabalha em home office, você não tem custo, você não tem nada. Nessa fase aqui, você já tem, além de você sobrevivendo do escritório, você tem funcionários, ou você tem parceiros, você já tem outras pessoas que dependem de você. Então, qualquer deslize, você vai gerar uma dívida alta, porque você está com faturamento maior, automaticamente os seus compromissos financeiros também são maiores. Então, não pode ter zona de conforto. Então, o que você pode fazer para poder começar a escalada? Network estratégico. Eventos presenciais. Muita gente faz vendas em eventos presenciais, que foi o nosso caso também. Por quê? Vendas, muita gente acha que vendas é dom. Quem acha que vendas aqui é dom? Na verdade, vendas não é dom. Vendas é treinamento. Vendas se aprende. Se você não treinar, você não aprende. Tudo bem que uns vão ter facilidade e outros vão ter dificuldade. Mas vendas, e aonde está o seu público, caso, por exemplo, se você chegou na fase 3, está fazendo, eu quero fazer marketing digital, vou fazer campanhas, mas se você não tiver uma estrutura por trás, para poder te auxiliar nas estratégias de marketing, você não vai ter cliente, porque você vai fazer campanhas na internet e vai acontecer o que acontece com muita gente. Você faz o anúncio, daqui a pouco o pessoal liga para lá perguntando se é funerária, se é CRAS, se é Receita Federal, ou seja, você está trazendo lead desqualificado. Então vocês têm que ter um certo cuidado com isso, para você fazer o direcionamento do seu cliente de forma mais estratégica. Então, eventos presenciais é uma boa estratégia. Se você não tem estratégia de marketing digital, porque vendas é relacionamento. Primeiro você conhece, depois você confia. Por quê? Alguém só compra alguma coisa quando confia, né? Então, você para vender para alguém, você tem que ter uma jornada primeiro. Evento presencial é uma boa jornada. Parcerias estratégicas. Por exemplo, aqui pode ter escritórios de contabilidade que não faz BPO financeiro e pode ter pessoas que fazem BPO financeiro que não tem escritório de contabilidade. Até porque BPO financeiro não é prerrogativa de contador. Então, se você aqui que faz BPO financeiro, procura um escritório de contabilidade para fazer parceria, porque um indica para o outro e você vai ter maior escala. Não tem jeito. E criação de ecossistema de negócios. Isso aqui o Rafael falou bem aqui, né? Porque ele falou que tem vários produtos lá, né? Uma das coisas que eu estava conversando com meu amigo disso antes da hora do almoço é o seguinte:
O que acontece, o Rafael até falou aqui, todo dia a gente recebe e-mail, telefonema de querer fazer parceria com o contador, não é isso? Gente, primeira coisa, qual é o problema que acontece? Você indica, você fica corresponsável, independente de você não querer indicar, mas você fala, tem aqui um contador aqui, tem um BPO financeiro, pode... Se alguém pedir indicação, hoje em dia eu falei com o meu amigo Jusimar, que foi o aniversário dele hoje ali, não existe almoço grátis, pessoal. Por quê? Tem que ter o cashback. Para você indicar alguém para alguém, primeira coisa, quem construiu o relacionamento? O Samir falou isso, o Fabiano falou isso, e o Rafael falou isso. Foi você, contador, você do BPO financeiro. E aí vai vir alguém, pô, me indica o teu cliente. Você que investiu em marketing, comercial, o teu relacionamento, aí você vai indicar e não vai ter nenhum cashback? Não, pessoal. Contador ou BPO financeiro indicou o cliente, tem que ter cashback. Exemplo, a gente tem alguns produtos que a gente ganha dinheiro de receita passiva. Quando eu cheguei na comissão de BPO financeira, até indiquei, a gente ganha dinheiro indicando o banco, ou seja, abre um banco, eu tenho um link, e cada conta que o meu cliente abre, ou qualquer outra pessoa, entra um dinheiro na minha conta todo início de mês. A gente tem certificado digital. Alguém aqui, vou dizer o seguinte, quem tem plano de saúde aqui? Muita gente, né? Você faz plano de saúde com quem? Você faz plano de saúde, por exemplo, você tem um corretor que você faz? Tem? Ele te remunera por isso? Não? Você está perdendo dinheiro. O seu cliente de contabilidade, ele compra plano de saúde. Ele compra plano de saúde com outro corretor. Faz uma parceria com um corretor de plano de saúde, que você vai indicar o seu cliente, ele vai te dar dinheiro. Por quê? Nós temos, como o Rafa falou, o cliente na mão. Se nós temos o cliente na mão, por que eu vou indicar o meu cliente e não vou ganhar nada? Não, eu tenho que ganhar. Então a gente ganha dinheiro com indicação para plano de saúde, venda de seguro de carro, SST. Gente, o contador tem uma mina de dinheiro para ganhar dinheiro, só não ganha dinheiro. Então não indique ninguém sem ter um cashback. Diversificação de investimentos, porque no momento que você está já com o seu faturamento um pouco maior, você já consegue investir em outros negócios dentro do seu próprio negócio. Ou seja, você vai fazer um BPO financeiro, você vai fazer uma consultoria, aí vai ter gente que vai fazer auditoria, você vai ter equipe suficiente para diversificar os investimentos. E se você fizer esse passo a passo que eu dei aqui, que não é fácil, e não é da hora para noite, não é do dia para a noite, você vai conseguir alcançar. E aí como é que acontece? As vendas na fase 4, você já tem uma base de clientes. Gente, uma forma de dobrar o seu faturamento é vender na base. Você que já tem o seu cliente, conforme todo mundo aqui já falou, você vende na base. O seu cliente já te conhece. Ele tem outras necessidades. Se é um cliente de BPO financeiro, vende a contabilidade para ele e vice-versa. Se você não faz a contabilidade, só faz o BPO financeiro, faz uma parceria com o contador, indica para ele que o contador vai te remunerar. Você tem, por exemplo, a gente vende às vezes, né, por exemplo, o cliente, né, que ele tem empregada doméstica. Vai lá e vende o serviço de empregada doméstica para ele, vende o imposto de renda, vende a regularização do CPF, do pai, da mãe, da sogra, de todo mundo. Isso é muito fácil de ganhar mais dinheiro na mesma base. Às vezes a gente está procurando cliente lá fora, mas às vezes a gente tem aqui, ó, independente de ter uma base de cliente recorrente, se você vendeu para uma pessoa hoje, é uma dica que eu dou, foi o que eu faço sempre e ontem fiz de novo. Você vendeu qualquer serviço, quer saber o termômetro disso? Pergunta. Cliente, como é que foi o serviço? Está feliz? Foi bom? Se ele falar, pô, muito obrigado, atendeu a necessidade. Gente, infelizmente a gente é muito envergonhado. Não tenham vergonha. Primeira coisa que eu tive que fazer quando eu saí do meu CLT foi perder a vergonha. Nesse momento, vendas, eu posso dizer o seguinte, vendas é no sentimento. Para você comprar alguma coisa, você compra com sentimento. Normalmente, foi o que o Rafael falou, experiência. Então ele quer ter a experiência de comprar o teu serviço. Se ele comprou e está ele feliz, naquele momento é a hora de você pedir indicação. Aproveitando que você está feliz, não tem um amigo para me indicar, uma amiga,
um parente, peçam indicações, não tenham vergonha, porque na hora que ele te deu o ok, que validou o teu serviço, aquele é o momento, porque se ele for embora, semana que vem ele esqueceu de você. E às vezes na hora, ele tem uma pessoa aqui, pegou. E aí tem estratégias para você também incentivar a ter indicação, que foi como eu fiz ontem. Você vai ter venda diversificada, que você já tem uma base. Você vai vender imposto de renda, você vai vender vários tipos de serviço. E aí você começa a ter vendas em larga escala, porque você vai ter uma base de clientes maior, e cada cliente, e se você, por exemplo, tem 10 pessoas que você vendeu qualquer coisa, mesmo que seja pontual, você tem no mínimo uma pessoa a mais para você pedir indicação. Você pode dobrar. Então não tenha vergonha. Peça indicação. Se você fizer isso, o caminho é longo, mas a vitória é certa. Desistir nunca, pessoal. Isso aqui você vai conseguir alcançar o pódio. Quem gostou? Eu só queria pedir um favor. 10 segundos. Quando ela terminar de gravar, eu só vou fazer um videozinho aqui, ó. Claro, ele é palestrante, ele é youtuber.